Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui fazer com vocês esse roteirinho de aula prática, onde eu vou ensinar algumas dicas e algumas coisinhas do Excel. E essas dicas podem parecer bem básicas, mas assim, às vezes na hora quando a gente está fazendo uma pesquisa ou algumas contas, elas podem ajudar bastante. E eu vou ensinar também algumas funções que a gente utiliza bastante na estatística, tá? Esse roteiro vai estar disponível para vocês ali no Moodle, para vocês acompanharem, fazerem depois se quiserem também. Então é isso. Vocês podem usar o Excel, aquele que você baixa e instala no seu computador. Vocês podem também utilizar o Excel online ou também utilizar a planilha do Google Docs. Todos esses aplicativos e programas, eles têm as mesmas funções, realizam tudo igual. A diferença é que vai mudar um pouco entre eles o layout de cada programa e também, às vezes, o nome como a função está escrita. Mas é bem fácil de identificar o que vocês querem, bem fácil de achar. Eu vou deixar disponível também um tutorial escrito para utilizando o Excel e também utilizando o Google Docs, como fica o nome dessas funções. Então, eu acredito que vai ser bem fácil para vocês conseguirem fazer e qualquer dúvida vocês podem procurar, tá bom? Nesse roteiro, o exercício 1 e 2, eles são mais exercícios sobre hipóteses, então eu não vou fazer aqui com vocês, eu vou começar a partir do exercício 3 em diante, né? Que daí ele vai falar sobre, né, o tamanho dos pecíolos de trocote entre uma área úmida e uma área seca. Ou seja, a gente vai comparar os dados obtidos entre essas duas áreas. Então, primeiramente, a gente tem que digitar esses dados no nosso programa. Eu aqui vou usar o Excel. E antes de digitar, uma coisa que é bem importante a gente se atentar é o divisor de decimal, que tem alguns programas que utilizam a vírgula e alguns programas que utilizam o ponto. Por exemplo, 15,8 ou 15,8. É importante a gente sempre utilizar o mesmo tipo de divisor ou ponto ou vírgula, porque senão dá diferença nos nossos dados e isso é bem prejudicial. Então, você pode usar o que é o padrão do seu programa, né? Cada um às vezes tem um padrão diferente, mas a minha dica é sempre usar o mesmo. Então, começou com 15,8, faz 13,8, 16,9. Ou se começou com ponto, sempre continuar com ponto, que assim a chance de dar erro nos dados de vocês é bem menor. Bom, eu já digitei aqui no Excel os dados, né, que estavam lá no PDF. E aí eu digitei bem assim, fora de ordem mesmo, para mostrar para vocês que tem um jeito bem fácil da gente colocar tudo em ordem, tá? Então, eu vou clicar aqui no primeiro quadradinho, né, na primeira célula, e vou selecionar tudo. Para isso, eu vou segurar Ctrl, Shift e apertar a setinha para baixo. Automaticamente, ele vai selecionar tudo. Então, eu venho aqui, lá no canto superior direito, em Classificar e Filtrar. Aí, eu vou escolher do menor para o maior, para ficar em ordem crescente, né, os meus dados. Abriu essa caixinha para mim, se eu quero expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. E qual que é a diferença entre os dois? Se eu clicar em expandir a seleção, todas as outras colunas, a B, a C, a D, a E, elas também vão ser alteradas de acordo com essa primeira coluna que eu selecionei. Só que eu não quero isso, porque eu também quero alterar os dados da segunda coluna. Então, eu vou colocar só continuar com a seleção atual, que daí o programa ele vai colocar em ordem somente essa coluna que eu selecionei. Aí eu clico aqui em classificar. Ó, atualizou e tá aqui já, do menor para o maior. Aí eu vou e faço a mesma coisa com os dados da área seca. Classificar, do menor para o maior, continuar com a seleção atual, classificar. Bem simples, né, gente? Então, depois que a gente digitou os dados, agora ele pede para a gente calcular a média e o desvio padrão dos tamanhos entre as duas áreas. Então, eu vou lá no Excel e aqui embaixo, para ficar mais fácil, eu vou colocar o que eu estou querendo do ladinho para eu não me perder, né? Então, média, desvio, que são os dois dados que eu estou precisando, né? Então, para calcular a média, vou digitar igual média, já apareceu a função aqui. Eu dou 2 cliques, seleciono os dados que eu quero, que no caso são os dados da primeira coluna, que é a área úmida. Selecionei tudo, vou lá, fecho, parênteses e dou Enter. E achei já a minha média, bem fácil. Para o desvio é a mesma coisa, mas a função é outra. Eu vou digitar igual, de desvio, pede esse daqui. Vou dar 2 cliques, também vou selecionar os dados que eu estou querendo, que é da área úmida ainda. Selecionei tudo, vou fechar, parênteses e dar Enter.
E daí ele já vai aparecer aqui para mim o valor do desvio e da média. Para eu calcular o do outro lado, é bem fácil, eu não preciso fazer de novo a mesma função, que às vezes a gente tem várias colunas, né, para tirar esses valores. Então, a gente só clica aqui no cantinho, em cima da célula, e coloca aqui, ó, bem na diagonalzinha aqui, vai aparecer sinal de maisinho. Eu seguro e arrasto para o lado. Que daí a mesma função que eu usei nessa primeira coluna, ela vai ser feita na segunda coluna automaticamente com os outros valores que eu tenho na segunda coluna. E a mesma coisa eu desvio. Seguro aqui e arrasto para o lado. E assim já calculou a média e o desvio das nossas duas áreas. Vamos ver qual que é o próximo exercício agora. Agora, ele pede para a gente calcular a mediana, o valor mínimo e máximo e os quartis 1 e 3 desses pecíolos, tá? Então, eu novamente já digitei aqui, né, o que eu preciso achar, e eu só vou calcular para a primeira coluna, depois vou arrastar para a segunda coluna, para ficar mais fácil o nosso trabalho, né, para ficar facilitado. Então, primeiro vamos calcular a mediana, né? Para calcular a mediana, eu só vou digitar igual med, que é de mediana, para essa função, vou selecionar os meus dados, fechar parênteses, dar Enter. O valor mínimo, vou digitar igual mínimo, selecionar os dados, fechar parênteses, e foi. O máximo, igual máximo, seleciono os meus dados, fecho parênteses, e foi. O quartil, para calcular, ele é um pouquinho diferente, mas não é nada muito complicado, só tem uma coisinha a mais que a gente tem que colocar. Então, vamos lá, a gente digita igual, quartil, e vai aparecer aqui. A gente dá 2 cliques, seleciona os valores que a gente quer. Depois que a gente selecionou, a gente põe ponto e vírgula, para a gente escolher qual quartil que a gente quer. A gente quer o primeiro, o valor do meio, o valor máximo, tem as opções. Como aqui eu estou criando o primeiro quartil, eu vou clicar aqui, ó, primeiro quartil, que daí vai dar a função 1 para a gente, fecho parênteses e dou Enter. A mesma coisa para o terceiro quartil, igual, quartil, seleciono todos os meus dados, ponho ponto e vírgula, terceiro quartil, fecho parênteses e ele achou o valor para mim. Para calcular o da segunda coluna, é a mesma coisa. Eu vou ali no cantinho, seleciono o que eu quero, vou ali no cantinho da célula, arrasto para o lado. E eu vou fazendo isso com todos até terminar essa parte. Viu? Foi bem rapidinho, gente. Desse jeito não tem erro. Por fim, ele pede para a gente fazer um histograma e um box plot para cada área. Aqui no meu Excel é um pouco mais fácil, porque já tem essas funções automaticamente. O Google Planilhas e algumas versões mais antigas do Excel, elas não possuem essa função tão fácil assim, do jeito que eu vou mostrar. Então, eu vou deixar o tutorial para vocês, ensinando outro passo a passo de como fazer isso em outras versões do Excel ou no Google Planilhas, tá? Mas o meu, para fazer, por exemplo, o histograma é bem fácil. Eu seleciono todos os dados, venho aqui em inserir, ou aqui em gráficos, né? Mais gráficos de coluna. Aí aqui do lado eu clico em histograma, ok, e ele já fez o gráfico para mim. Obviamente, ele colocou com os intervalos que ele queria, automático, mas eu também posso selecionar isso, eu posso editar a cor do meu gráfico, posso pôr um título, é bem fácil fazer isso. E o Boxplot também é bem prático, eu só vou selecionar os meus dados, inserir, aí eu venho aqui, né, em mais gráficos, aparece aqui, ó, caixa e caixa estreita. Só dou um ok, e ele já fez também o Boxplot para mim. Nem todos, repetindo, né? Nem todas as versões do Excel possuem essa função assim bem rápida e prática. Então, eu vou deixar o tutorial para vocês do passo a passo de como fazer em outros programas ou em versões anteriores, tá bom, gente? Qualquer dúvida, podem procurar. E é isso, espero que tenha sido fácil. Tchau, tchau.